Notting Hill é um bairro famoso da cidade de Londres, conhecido pelas suas charmosas casas geminadas de fachada colorida, e pela Portobello Road, onde funciona um dos mercados de rua mais conhecidos de Londres, onde se pode encontrar de tudo: antiguidades, roupas, alimentos frescos, discos de vinil, obras de pequenos artistas. A Portobello Road é pano de fundo para a história do filme que nós vamos ver hoje. William é um solteiro que vive com um inquilino, Spike, na casa que ele comprou para morar com a ex-esposa, e tem uma pequena livraria de viagem que vende livros de viagem. Tanto a casa quanto a livraria do William são localizadas na Portobello Road. Um dia, William entra na sua livraria e encontra uma mulher dando uma olhadinha nos livros. Essa mulher era nada mais nada menos que a Anna Scott, uma atriz americana muito famosa. O William dá sugestões de livros para ela e eles conversam um pouquinho. Bom, o William vê pela câmera de segurança da loja que tem um homem tentando furtar um livro, colocando ele dentro das calças. Então o William vai até esse cara e dá a opção para ele devolver o livro ou comprar, sem nem sequer mencionar a polícia, sendo bem cuidadoso, dizendo que vai se afastar para ele pôr o livro de volta no lugar ou ir até o balcão comprar o livro. William volta pro balcão, o homem põe o livro no lugar, vai até a Ana e pede um autógrafo. Ela dá um autógrafo pro cara, compra um livro e em seguida vai embora. No mesmo dia, um tempinho mais tarde, William sai para comprar um lanchinho pro seu funcionário. Só que ele acaba esbarrando com a Ana na rua e molhando ela todinha com um suco de laranja. Ele diz que mora do outro lado da rua e, se ela quiser, ela pode se trocar na casa dele. A Ana vai com o William até a casa dele, se troca, e o William fica meio nervoso com a presença dela e começa a oferecer um chá, um café, um suco, alguma coisa para ela comer. Mas a Ana diz que precisa ir. Ele acompanha ela até a porta, ela sai, mas alguns segundos depois ela toca a campainha dizendo que esqueceu uma bolsa. O William entrega para ela a bolsa que ela esqueceu, eles se olham durante alguns segundos e a Ana beija o William. O inquilino dele chega e ela pede pro William não contar nada do que aconteceu ali para ninguém. Alguns dias depois, o Spike comenta que dias atrás uma mulher americana deixou um recado pro William dizendo para ele ligar para ela no hotel em que ela estava, mas que ela estava usando um outro nome no registro do hotel. Nome esse que o Spike esqueceu. Então William liga pro hotel e tenta convencer o recepcionista a passar a ligação dele pra Ana. O recepcionista se nega a passar a ligação porque precisa que o William diga o nome pelo qual ela se registrou no hotel, mas felizmente o Spike acaba se lembrando do nome e o recepcionista passa a ligação. A Ana atende, mas tá um pouquinho ressentida porque já se passaram 3 dias e diz pra ele que tá ocupada, porém ela vai estar livre às 4 horas. Então William vai até o hotel dela e pega o elevador com outro homem, e os dois fazem o mesmo caminho até a porta do quarto da Ana. Eles batem na porta e uma assessora recebe eles. E então William descobre que ali estava tendo uma coletiva de imprensa sobre o novo filme da Anna Scott. E aquele homem que acompanhou o William até o quarto era um jornalista. A assessora pergunta de qual revista eles são e o William não sabe o que dizer. Olha em volta, vê uma revista sobre animais e fala que ele é da Cavalos e Cães. E diz pra essa assessora que a Ana está esperando por ele. A Ana recebe o William e ele explica o que aconteceu e por que não ligou pra ela. O agente da Ana entra na sala onde eles estão conversando e eles começam a fingir que eles estão numa entrevista de verdade. O agente sai e eles voltam a conversar normalmente. Ela pede desculpas por ter beijado ele, o agente volta e eles voltam a fingir que estão numa entrevista. O agente sai e, novamente, eles voltam a conversar. E o William fala pra ela que o que aconteceu entre eles, pra ele foi como um sonho. O agente aparece mais uma vez e avisa que o tempo da entrevista acabou. E sai pra buscar o próximo jornalista. Então, o William pergunta se à noite ela vai estar ocupada e ela responde que sim. Então, ele vai embora. Mas na saída, a assessora que abriu a porta leva o William pra entrevistar os outros atores do filme. Então, ele fica horas entrevistando o elenco sobre o filme que ele não assistiu e não faz a menor ideia sobre do que se trata o filme e quem são os atores. Depois de um tempo, as entrevistas finalmente acabam e a Ana chama ele pra conversar. Diz que cancelou os compromissos e que eles podem fazer alguma coisa juntos. O William fica empolgado, mas ele se lembra que, na verdade, ele também tinha um compromisso: ir ao jantar de aniversário da irmã dele. A Ana então se oferece pra ir com ele até o jantar. Eles vão até a casa de um casal de amigos do William, onde vai ser o jantar, e todos ficam encantados com ela, menos um dos amigos do William, que não faz ideia de quem ela é. Então a Ana começa a conversar com esse amigo do William e ele pergunta qual é a profissão da Ana. E ela fala que é atriz. Então ele fala pra ela que a profissão de atriz é muito bonita, mas que geralmente não é lá muito bem remunerada. E pergunta quanto ela ganhou com o último trabalho que fez. Então a Ana conta que faturou 15 milhões de dólares com seu último filme. Quantia essa que a Julia Roberts teria recebido pra fazer esse filme. Depois do jantar eles estão comendo a sobremesa, até que resta apenas um bolinho e o
amigo do William, que fez o jantar, decide fazer uma espécie de jogo, que quem fizer a atuação mais triste sobre a sua vida vai ficar com o último bolinho, como prêmio. Eles contam suas histórias tristes e a Ana decide contar a sua história também. Ela conta que faz dieta desde os 19 anos, que sofreu com um relacionamento muito abusivo, que por pressão estética passou por 2 operações muito dolorosas, uma no queixo e outra no nariz, e que em breve, quando ela envelhecer, ela vai ser descartada pela indústria cinematográfica. O que é verdade, já que a gente sabe que os atores, quando envelhecem, eles continuam ganhando papéis de destaque, enquanto que as mulheres mais velhas não conseguem papéis tão relevantes. O jantar termina e a Ana e o William vão embora. Eles vão caminhando pela rua e passam em frente a um jardim particular, que é uma área verde fechada, acessível apenas pelos moradores do bairro. A Ana então sugere que eles entrem escondidos no jardim. Eles pulam o portão e lá dentro eles se beijam e ficam passeando no jardim, até que eles encontram um banco, que foi uma homenagem feita por um senhor apaixonado que perdeu a sua esposa. E eles ficam sentados lá. No outro dia, William vai ao cinema com a Ana, mas ele não consegue de jeito nenhum encontrar os seus óculos. Ele pergunta pro Spike se ele viu os óculos, que fala, não sei onde estão seus óculos, mas os óculos estavam embaixo dele. Como o William não encontrou os óculos, ele acaba levando óculos de natação. E é engraçado, mas também mostra a determinação dele em querer estar com a Ana. Tipo, ele pensou, não importa se eu vou passar vergonha, eu vou estar feliz assistindo o filme com a mulher que eu gosto. Depois do filme, a Ana e o William vão a um restaurante e eles acabam ouvindo uns caras falando umas besteiras sobre mulheres, incluindo a Ana, objetificando ela, falando que em algumas línguas a palavra atriz é a mesma palavra para prostituta e que a Ana Scott é uma atriz nesse sentido. Então William vai até a mesa deles e fala que a Ana é uma pessoa real e que eles não deveriam fazer aquele tipo de comentário. Os caras dão risada dele e perguntam se ele por acaso é o pai dela. A Ana tira o William de lá, mas ela acaba decidindo voltar e os caras ficam extremamente constrangidos quando eles veem que a mulher que eles estavam comentando estava ali, no restaurante, bem na frente deles. Depois disso, eles vão pro hotel da Ana e ela pergunta se o William gostaria de subir até o quarto dela e fala pra ele esperar uns 5 minutinhos antes de subir. Bom, o William sobe até o quarto da Ana, mas quando ela abre a porta, fala pra ele que ele tem que ir embora, porque o namorado dela, que estava na América, apareceu e agora tá hospedado no quarto ao lado. E poxa, né, Ana, você tava tendo vários encontrinhos românticos com beijo e tudo com o William, sem nem contar pra ele que você tinha um namorado. O namorado da Ana aparece e o William diz que é funcionário do hotel, então o namorado pede pra ele trazer água e recolher uns pratos sujos e o lixo e pergunta o que a Ana vai querer do serviço de quarto. E diz pra ela não exagerar, porque ele não quer ficar conhecido como um ator que namora uma gorda, que é uma fala bem complicada, que dá uma pista de como esse cara é, né? Enquanto isso, o William é retratado como um cara doce, sempre gentil, cuidadoso, reforçando ainda mais o contraste com o namorado tóxico da Ana. O William vai embora pra casa e passam-se alguns dias e os amigos dele arranjam alguns encontros pra ele, mas nenhum deles dá muito certo. Então passam-se meses, até que a Ana aparece na casa do William e conta pra ele que venderam pra imprensa fotos dela que foram tiradas quando ela era mais jovem e que o hotel dela está cercado de paparazzi e que ela não sabia pra onde ir. Então o William oferece a casa dele pra ela ficar e ela pede desculpas pelo que aconteceu no hotel naquele dia e se abre pro William contando mais sobre as fotos, que eram umas fotos nuas de um trabalho que ela fez quando era mais jovem e pobre, e conta pra ele como está sendo horrível pra ela ver essas fotos divulgadas na mídia e que as pessoas que fotografaram ela na época também fizeram um vídeo sem que ela soubesse. A Ana também conta que terminou com o namorado e fala que sentiu a falta do William. Os dois passam um dia juntos, o William se oferece pra ajudar a Ana com a passagem de texto pro seu novo filme, eles tomam um café, conversam sobre artes. Então a noite chega e o William cede o quarto dele pra Ana dormir e fica no sofá. Mas durante a noite a Ana vai atrás do William na sala e os dois acabam passando a noite juntos. No outro dia a Ana leva café na cama pro William e eles ficam conversando um pouquinho, até que a campainha toca. E o William vai atender. Ele abre a porta, só de cuecas, e vê a frente da casa dele lotada de jornalistas e paparazzis. Ele rapidamente fecha a porta, totalmente assustado. A Ana aparece e pergunta o que aconteceu. Ele diz que não é nada sério, então a Ana vai até a porta, abre e vê todas aquelas pessoas que tiram várias fotos dela. O William deveria ter falado pra ela o que estava acontecendo. O que ele viu assim que ela perguntou. Evitaria ela abrir a porta e ser fotografada. E
ele quase nem tentou evitar que ela abrisse a porta, ainda mais vestida só com a camisa dele. Logo após dele sair só de cueca, sabendo do inferno que os paparazzis já estavam fazendo na vida dela por causa das fotos. Aliás, homens, alguém tocou a campainha de vocês de manhã. Vocês vão de cuecas atender a porta? A Ana fica chateada e acusa o Spike de vender a informação sobre a localização dela. E diz que ela ainda mantém um relacionamento fake com o ex. E que pro William a exposição vai ser algo excelente, porque ele vai poder se beneficiar financeiramente com o que aconteceu. Ele fala pra ela que tudo vai passar e que as pessoas vão esquecer logo logo. E ela diz que toda vez que forem escrever algo sobre ela, vão relembrar do que aconteceu e usarão as fotos dele abrindo a porta de cuecas e que ela vai se arrepender pra sempre de ter ficado ali com ele. O William fica meio decepcionado com o que ela diz e fala que, ao contrário dela, ele não vai se arrepender e ele vai ficar feliz por ela ter ficado ali na casa dele. A Ana vai embora e o William pergunta pro Spike se foi ele quem contou que a Ana tava lá. O sem noção do Spike admite que ele acabou comentando com algumas pessoas no pub. O tempo passa e a irmã do William consegue pra ele o telefone do agente da Ana, mas ele tá determinado a deixar toda essa história pra lá e decide não ligar e joga o número de telefone fora. Só que durante um jantar com amigos, ele descobre através de um jornal que a Ana voltou pra Londres pra gravar outro filme. Então no outro dia, o William decide ir até as gravações desse filme e ele consegue falar com a Ana. Ela pede pra ele esperar as gravações terminarem porque ela quer conversar com ele. Então uma produtora convida o William pra assistir as filmagens e entrega pra ele fones, pra ele poder ouvir o diálogo dos personagens. Ele põe os fones e escuta um ator perguntando pra Ana quem era o cara com quem ela estava conversando. A Ana diz que não era ninguém, que era só um cara do passado dela e que ela nem sabia o que ele estava fazendo lá. Então, depois de ouvir isso, William vai embora. No outro dia, a Ana vai até a livraria e diz que pensou muito nele e que gostaria de passar um tempo com ele. O William conta que ouviu a conversa dela com o ator e a Ana explica que ela disse aquelas coisas porque ela não queria comentar da vida pessoal dela com aquele cara. E diz que ela é apenas uma mulher pedindo pra ele que a ame. O William diz que não pode ficar com ela porque ele não quer se machucar. Eles se despedem e a Ana vai embora. Ele reúne seus amigos pra desabafar e no início eles concordam que aquela foi a melhor decisão. Mas o Spike discorda, dizendo que acha que o que o William fez foi uma idiotice. E conforme o William vai contando o que a Ana disse pra ele, vai se instaurando um silêncio no ambiente, até que ele percebe que, na verdade, ele fez a coisa errada, porque durante tanto tempo ele amou aquela mulher e não conseguiu esquecer ela de jeito nenhum, e quando teve a chance, ao invés de agarrar a oportunidade, ele preferiu se agarrar ao orgulho, tentando se proteger. Então o William e os amigos pegam um carro e dirigem para o hotel onde a Ana estava, e o cara do hotel conta que ela não está mais lá, que está em um outro hotel dando uma entrevista coletiva antes de pegar um voo de volta para casa. Então eles dirigem até esse outro hotel, o William se passa por um jornalista e consegue ir até a entrevista coletiva. Um dos jornalistas pergunta para Ana sobre o que aconteceu naquele dia das fotos dela com um jovem inglês. Ela responde que ele é um amigo dela. O William então é escolhido para fazer uma pergunta, e ele pergunta se há alguma possibilidade dela e o tal inglês serem mais que amigos. A Ana responde que ela esperava que sim, mas infelizmente não há possibilidade. Então ele pergunta se por acaso o inglês pedisse para ela reconsiderar. Ela reconsideraria? Depois de um breve silêncio e uma expectativa enorme dos repórteres e fotógrafos, ela diz que sim. Então outro jornalista pergunta quanto tempo ela pretende ficar na Inglaterra, e ela responde que para sempre. Corta para uma montagem de vários cortezinhos do casamento deles e depois pro William acompanhando a Ana em uma premiação. E por fim, vemos eles juntos naquele banco do jardim que eles invadiram e agora eles vão ter um bebê. E o filme acaba. Esse é um romance fofo, o William é muito fofo, mas eu não consigo olhar pra ele sem pensar no namorado da Bridget Jones. Eu sei que os personagens não têm nada a ver, sei lá, talvez seja porque eu vi o Diário de Bridget Jones várias vezes. E você, gosta de um lugar chamado Notting Hill? Me conta aqui nos comentários. E até a próxima.